Boa tarde a todos. Vou cumprimentar aqui os vereadores, o prefeito municipal, o Alexandre, a diretora, a Alexandra, a Ana Luiz, né, aqui presente. E a gente aqui, eu praticamente não me surpreendo, né, com relação às reivindicações, às dificuldades, né. A gente passa, né, por isso em quase todo o município, quase todas as localidades que nós prestigiamos, né? E de antemão a gente assim, parabeniza, né, e reforça aqui a observação da Ana Luiz com relação à participação popular, né, a participação da comunidade, né, pois, como já foi aqui várias vezes repetidas, né, que os vereadores e os políticos só se fazem presentes para pedir o voto. Então, nesse tocante, a gente reconhece, né, e parabeniza a instituição dessa sessão, né, da sessão itinerante, mesmo a gente sabendo que assim, a demanda de reivindicações ela é absurda e que assim, o mínimo a se realizar, com certeza, é pequeno, né? E, então a gente não pode deixar de parabenizar aqui as pessoas que vieram, né, que trouxeram aqui as reivindicações, né? E como a Simone disse, né, estão falando porque assim, a sandália, né, tá apertando, tá fazendo calo. Então, assim, nada mais justo do que realmente aproveitar, né, de uma oportunidade dessa, onde uma boa parte dos vereadores, né, uma boa parte da comunidade, do prefeito, a imprensa se faz presente, gravando, né, como foi lembrado ali pelo Del. Então, e a gente tem que ter o cuidado realmente para poder, assim, eu não digo nem prometer, né, mas pelo menos assim, se preocupar com algo que se possa amenizar. Eu, particularmente, assim, é a primeira vez que eu venho aqui na Picada, né, dessas sessões que são legais, assim, referente ao Poder Legislativo. Eu só faltei em 2 sessões desde que né, eu fui eleito, entendeu? Então a gente, apesar de que, né, eu não fui assim, bem votado, ou não tenho sido votado na Picada, mas a gente não pode esquecer de que, né, realmente nós somos, vamos dizer, um representante de todo o município. Então, em respeito, né, não só a minha missão, né, que eu assim, me dispus a defender, né, então eu tenho que estar a cada dia dando essa demonstração de compromisso e respeito a vocês. Até por isso, vamos dizer, de forma particular, que eu estou aqui, né? E a gente lamenta muito que a insatisfação com relação a alguns serviços, né, a prestação de alguns serviços, vamos dizer, aos cuidados, ao compromisso com a própria comunidade, isso seja bastante latente, né, a ponto das pessoas realmente se apresentarem e reivindicarem. Como consequência dessa minha observação, eu vou até fazer aqui um questionamento, aproveitando, né, que o prefeito bem se faz presente. Eu acho até que, se ele não tivesse, eu não iria fazer. É o seguinte, como a vereadora Selma, ela bem lembrou ali, nós estamos vendo muitas escolas sendo colocadas aí como à disposição, né, da comunidade como tempo integral. Eu, particularmente, como vereador, eu ando um pouco assim, um pouco atordoado com esse benefício também, vereador Selma, né? Pois a gente, ao ouvir a comunidade, a gente acredita que tem escolas que talvez nesse momento elas não pudessem estar como tempo integral, como foi assim,
expostos aqui algumas observações com referente à infraestrutura, banheiro apertadíssimo, né? Um calor tremendo, né? Falta d'água, falta de água potável. Então, eu não sei. Então, eu acho que não só a comunidade, mas nós, vereadores, nós também temos que estar atentos a isso, para que a gente não faça parte, né, de uma ideia que, ao invés de melhorar, né, ou de trazer algum benefício, que isso fique só na ilusão, né? Eu acho que o prefeito tem que se ater a isso, tem que procurar fazer uma reflexão com relação a esse custo-benefício dessas escolas integrais. A gente sabe que algumas podem produzir algum efeito positivo, mas, como por exemplo essa aqui, diante do que foi exposto, eu acho que poderia haver um retardo primeiro, né, a ponto de melhorar a infraestrutura, aproximar, trazer água para as pessoas, comunidade, para a escola, internet, computadores. Primeiro dar, né, assim, se fazer presente com relação à qualidade administrativa, para não ficar só não faz de conta. Eu estou com essa preocupação, né? Lá na minha comunidade também nós temos escola com tempo, né, em tempo integral, mas a gente quer que as pessoas elas se sintam satisfeitas com isso, porque aí nos livros que eu li por aí, uma gestão quando ela é boa, né, quando ela tem qualidade, o prefeito ele tem, né, o gestor ele tem que observar isso aí através da satisfação do cidadão. Não é assim, não é só, não quer dizer que isso seja privilégio dessa escola, né? Estou dizendo, eu estou vendo de uma forma mais ampla, né? Para que não deixe tudo. A gente vê aí, por exemplo, anteontem, uma mãezinha que precisava trabalhar e não tinha creche. Há uns 6 meses atrás eu assisti uma reportagem no Fantástico, onde ficou e foi altamente, né, repercutido a falta de ações dos gestores com relação a creches, né? A creche nos municípios, de forma que a demanda das crianças elas fosse absorvida pela gestão, pelas creches. Então, essa mãezinha, apesar de já ter alguma, né, um ou 2 filhos já em creche, mas queria espaço para outro. E não tinha creche na comunidade que ela morava, e tomou uma medida, né, até certo ponto, né, perante aí a mídia, a opinião pública, até drástica. Pegou a criança e foi para a prefeitura e levou um berço e deixou lá na prefeitura para que alguém da prefeitura cuidasse. Isso aí foi divulgado agora faz uma semana, né? Até certo ponto está certo. Então, e daí é onde vem a minha preocupação. É que uma escola dessa, que ela não fique só assim, servindo, né, de refúgio, né, de espaço para que a mãezinha se sinta livre do filho, né, tem que trabalhar, e o prefeito se achando que tomou a melhor medida. Então, eu acho que, né, tem que ser bem refletido isso aí, né? Porque o que eu escutei aqui é o que a gente escuta nas comunidades, né? Então, eu acho que deve-se melhorar, né, a infraestrutura, né? A água. Eu acho que se é uma escola assim, voltada para tempo integral, para receber crianças infantis, né, então, algum alojamento com berço, porque ele dorme aqui, dorme aonde? Em cima das mesas, no chão, né? Aí um calor desse aqui, né? Que todos nós estamos saindo aqui, um calor tremendo, só um ventilador, né? Então, vereador, tira uma parte dentro do tema que você está falando. Certo, vereador. Então, assim, presidente, é só de antemão, né, ceder aí uma parte da vereadora e agradecer a oportunidade, né, que hoje eu estou tendo como vereador, né, e faz parte aqui
dessa sessão, realmente de coração, com amor e lamentando que as coisas, né, sejam assim, de uma certa forma resolvidas, né, com muito retardo, né, com muitas artimanhas, né, isso não me agrada e nem nunca vai me agradar. Eu, diante dessas situações, a gente jamais vai estar se esquivando de apresentar a nossa opinião. Vereador Cláudio, eu queria agradecer a parte, e é importante o debate aqui nessas questões, porque eu acho que a Câmara tem que interagir, o fiscal, usando a sua parte, a sua autonomia de fiscalização. Eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que realmente nomeasse uma comissão e procurasse andar nas escolas, tá certo? Que ele pudesse fazer um relatório, até o Conselho de Educação Municipal que nós temos, para ver se as nossas escolas realmente têm condição de funcionar em tempo integral. Por quê? Porque não tendo, eu acredito que Vossa Excelência irá criar um mecanismo financeiro, buscando projeto para melhorar a estrutura das escolas. Porque não adianta botar o nome na parede, tempo integral, o nome bonito, na moda, mas que ela não funcione. Que o senhor não leve isso aqui como uma crítica, tá certo? E que seja uma forma da administração do senhor realmente ela deslanchar, ela crescer. Por quê? Porque nós temos que ouvir, na verdade, ao povo. Porque é os filhos desse povo que está lá na ponta, precisando do serviço público. Então, é importante que tenha uma pessoa com condição de ouvir os gestores das escolas que estão no dia a dia da sua labuta, do seu trabalho. É importante ouvir a comunidade, mas que dê uma resposta a essa comunidade positivamente, tá certo? Para que eles realmente reconheçam o trabalho, porque não adianta só dizer. Eu acho que hoje o povo está em procura do resultado. E eu acho que o senhor é inteligente e dá para o senhor nomear essa comissão. Eu vou pedir o conselho para ele dar um parecer. Se realmente as escolas do município de Pacatuba, elas têm essa condição de um tempo integral. Tá certo? Porque não adianta só porque está na moda, adianta se funcionar. Outra pergunta que eu queria fazer, que eu falei há pouco, mas o senhor como prefeito, eu acho que o senhor tem que ter essa preocupação, e o senhor tem, com certeza, quando foi feito aquela audiência pública na rodoviária, para se tentar resolver a questão do valor da passagem de Pacatuba, que é muito cara, R$6. E foi feita realmente, o senhor falou lá, fez a sua, na participação que o senhor foi lá, o senhor foi muito claro que não concordava, mas nós sabemos que é uma decisão política. Sabemos que não é da alçada do senhor, porque o senhor está na esfera municipal. Mas existe a esfera estadual, que nós sabemos que é o monopólio do transporte público, que o governador poderia mudar, né, essa questão, fazer licitação para que o transporte, a passagem baixasse e a qualidade do serviço melhorasse para a população. Então, eu sei que na área metropolitana é a passagem mais cara. Esse sentimento o senhor colocou lá na hora, mas é preciso que se tome medidas mais duras, cobranças mais duras, entendeu? Mostrando a nossa insatisfação com a questão do trabalhador, porque o pacatubano, ele paga para trabalhar em Fortaleza. Se ele for trabalhar como assalariado, ele paga para trabalhar em Fortaleza. Então nós não podemos prejudicar esse grande número de pessoas, trabalhadores, assalariados, que a prefeitura não pode absolver todos, e fiquem a população de trabalhadores prejudicado pela questão do valor da passagem. Então eu queria levantar essa questão hoje para poder servir que realmente o senhor volte a
a tocar nesse assunto para tentar sensibilizar as pessoas que fazem o transporte público para resolver essa questão do povo de Pacatuba. Muito obrigado pelo aparte, vereador Cláudio. Agradecer, né, a vereadora Selma pelos argumentos, né, que reforçam aí a preocupação, né, dos vereadores com relação aos resultados, né, que de uma certa forma traria satisfação para as pessoas. Com relação ao transporte, presidente, só aproveitando o ensejo do vereador, semana passada eu fui conduzir uma senhora ao hospital, e ao sair da casa dela tinha duas amigas dela, né? Apesar de que podemos associar aqui a preocupação com a picada. Então aí se cumprimentaram, eu disse, senhora, elas vão para onde? Vão para Maracanaú. Eu disse, vocês vão de quê? Não, nós estamos aqui aguardando a Topic, que vai para Maracanaú. Porque, diante daquelas reuniões que nós fizemos, algumas pessoas aguardaram com ansiedade essa conquista desse tipo de transporte, né? E que, de uma certa forma, o carro do esquecimento, a gente espera que não só o legislativo, mas o executivo, ele se preocupe com isso. Porque o transporte, prefeito, ele causa um desconforto muito grande. A gente escuta muitas pessoas reclamarem de deslocamento, né, que estão sujeitos aí, estão impostos, como é o caso da picada, é o caso da Vila Rica, que por questão de saúde tem que irem ao São Luís, né, transporte escolar que está ao prédio, e que não chega no horário, ou que sai fora do horário, ou que não se faz presente. Então a gente não diz as coisas aqui. E aí é o seguinte, quando eu disser alguma coisa, né, mesmo na minha vida, ainda mais hoje como político, na hora que eu disser, eu estou um pouco preocupado com como é que as pessoas não vão me julgar, principalmente os políticos. Se eu sou bonzinho, se eu estou sendo ruimzinho. Sempre digo assim, que a única identificação que eu não espero perder com esse meu envolvimento político, que é o primeiro, que se Deus me der a oportunidade, através da confiança do povo, para vir de novo, eu virei, porque eu sou um caboclo meio destemido, na realidade eu não estou preocupado com opiniões, né, de colegas, de político, porque às vezes quer ouvir o que não é verdade e fica difícil para mim estar dizendo essas coisas. Então, o que eu estou dizendo aqui, presidente, essa linha de argumento, ela sai em cima de algumas reivindicações e até de denúncias. Viu, prefeito? Aí, há mais ou menos 20 dias atrás, eu recebi uma denúncia lá em casa de que um transporte escolar que faz parte aí da frota dessa empresa, né, que vem recebendo aí, né, rotineiramente o dinheiro referente à prestação de serviço, estava aí há alguns dias, né, ou meses aí para ser consertado. E aí o seguinte, eu ainda estou quieto porque eu ainda não sei se, né, não tenho prova se esse veículo ele foi substituído, mas a prova de que o veículo está parado na oficina, isso eu já tive, e tenho foto, tenho tudo. Então, em cima da denúncia lá em casa, fui verificar pessoalmente na oficina, tenho foto e infelizmente está lá um veículo que poderia estar aí, né, prestando esse serviço à comunidade, parado. Se o prefeito sabe ou não, isso eu não vou entrar no mérito, né? Não levei a situação, estou expondo aqui como alerta, porque as pessoas, prefeito, elas por questão de necessidade, né, de serem as beneficiadas lá na ponta, elas não deixam de trazer informação, seja para o vereador, seja para o prefeito, seja para o presidente da Câmara, seja para o Elton, seja para qualquer membro da comunidade, as pessoas sabem, né? Então, eu infelizmente fui lá, verifiquei e está lá o ônibus parado, né? E eu gostaria, depois eu vou, de forma particular, né,
Eu ia perguntar ali, né, no caso Núbio, né, como é que a gente tem essa informação, né, se isso foi substituído, porque isso repercute. Né? O senhor tem ideia que eu fui na oficina, eu fui atrás da informação de um cidadão. Não foi eu nem sabia. Rapaz, você... Não. Oficinei lá para o lado de Messejano. Fui lá pessoalmente, me identifiquei, mas eu não faço nada escondido, cheguei lá. Sou vereador de Pacatuba, né, estou aqui para averiguar aqui, né, uma denúncia de que tem uns nossos lá aqui, que pertence a uma empresa que participou de uma licitação para prestar serviço e que a população, de uma certa forma, não está satisfeita, né, por exemplo, Picada, Vila Rica e outras comunidades. Reclamação de Tibozinho. Me identifiquei direito lá para que a coisa não fique com a de colocação de estar buscando criticar e nem prejudicar ninguém, não. Né? É isso que eu disse. Então, a minha preocupação é fazer, né, com amor e respeito às pessoas o que foi cobrado aqui pela Simone. Isso aí pode ter certeza que se o perfil que eu tenho é certo ou errado, ou é bom ou é ruim, eu só aceito ser julgado pelo povo, que foi quem me deu essa oportunidade de, nesse momento, estar aqui, com muito respeito a vocês. Então, presidente, é só agradecer a oportunidade, né, e torcer muito, né, porque eu já disse, né, isso disse em campanha hoje assim, eu não me sinto, né, bem à vontade, né, de defender a gestão do prefeito atual, mesmo tendo defendido na campanha, mas digo por aí, que se depender de mim, diante do que eu disse aí na campanha, ele tem condições de seguir ser o melhor prefeito de Pacatuba, porque eu não vou estar, nunca estive nem nunca vou estar na sombra dele, para estar enganando o povo, né, com conversa mole, não. Sempre que eu tiver para estar lá dele, é para cobrar o bem de vocês. Se isso é qualidade e característica de um político, né, que presta, que é bom, isso é quem vai ser vocês. Tá certo? Então, agradecer a oportunidade e torcer que a contribuição de Vossa Excelência. E torcer que a gestão do nosso prefeito seja melhor para vocês aqui de Picado. Obrigado.